Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Todo estudante da Bíblia Sagrada sabe muito bem que não se interpreta qualquer texto das Sagradas Escrituras sem considerar regras básicas, como, por exemplo, a Bíblia explica a Bíblia, e que devemos sempre conferir o contexto e saber de fato qual o assunto e qual o objetivo do autor naquele texto. Neste vídeo nós veremos 2 versículos que te ensinaram errado. Eu já quero convidar você para ficar até o final, porque o segundo versículo é um clássico e nós iremos examinar como ele é interpretado. Os 2 versículos que iremos analisar, ou os 2 versos que iremos analisar, estão no livro do patriarca Jó. O primeiro deles está no capítulo 41 e o verso 22 que diz: "No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer." Em outras versões, até a tristeza salta de alegria. De que maneira, normalmente, as pessoas interpretam esse texto? Esse texto, sem considerar o seu contexto, que é um grave erro, as pessoas interpretam basicamente assim, que diante de Deus, que diante do Senhor, até as pessoas que estão tristes, a sua tristeza é convertida em uma alegria, porque elas estão diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Será que esse texto está falando sobre isso? Todas as vezes que nós desejamos conhecer as Sagradas Escrituras, temos que respeitar o autor, o propósito do livro. E para elucidar essa questão desse texto, de Jó 41, 22, apenas o capítulo 41. Você leia todo o capítulo e você nele terá as respostas. Antes de analisarmos esse texto, nós precisamos entender que o texto tirado fora do contexto é coerente com a teologia das Sagradas Escrituras ou com a teologia bíblica. Porém, em Jó 41, o texto não está falando de Deus e de alegria diante de Deus. Porém, no Salmo 16, o verso 11, o texto diz: "Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há eterno prazer." Esse texto, sim, de Salmo 16, 11, está falando que diante do Senhor, porque o contexto fala disso, diante do Senhor nós temos alegria e nós temos prazer na tua mão direita. Já em Jó, capítulo 41, o texto está falando de um grande monstro, de um grande dragão, de um grande monstro aquático, ao qual o próprio livro de Jó diz que ele é o rei dos animais, quando faz referência à sua força e o seu poder. Não tem ser igual a este ser. Então o texto não está falando de Deus. É Deus quem está falando no texto. O texto não está falando da pessoa de Deus. O texto está falando de Deus fazendo indagações a Jó, mostrando que a sua natureza, tudo aquilo que Deus criou, é tão poderoso, é tão grandioso, que a sabedoria, a força e a inteligência de Jó não alcança nada disto. E que Deus ainda é superior a todas essas coisas e Jó não tem como se justificar diante de Deus. Veja que Deus está mostrando a grandeza da criação para ser como luz para falar da sua grandeza, que é muito maior do que toda a criação. Jó 41, do 9 ao 11 diz: "Eis que a sua esperança falhará. Porventura, nenhum à sua vista será derribado. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu." Antes de tudo isso, Deus fala para Jó que é impossível pescar o Leviatã. É impossível descobrir de onde vem a sua força e conhecer todo o seu corpo. Jó não tem força para isso. Está inalcançável. Imagina diante de Deus. Ninguém pode dar conselhos a Deus. Ninguém pode parar o braço de Deus. Desde o capítulo 38, Deus está humilhando Jó até o capítulo 41. Quando chega no capítulo 42, Jó diz: "Eu me arrependo no pó e na cinza, porque falei de coisas que eu não entendia, que eram maravilhosas demais para mim." Então, por que o texto diz que diante dele até a tristeza salta de alegria? Em outras versões, como na Almeida Revista Atualizada, está escrito: "No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero." Foi traduzido erroneamente para salta de prazer,
mas salta o desespero. Ninguém consegue se conter diante do Leviatã e da sua destruição. Na nova tradução da linguagem de hoje, o texto diz: a sua força está no pescoço, e a cara dele mete medo em todo mundo. Então, diante deste ser terrível, todo ser humano se treme. Aí a comparação: imagina diante do Deus Todo-Poderoso. É esse o sentido que esse texto nos traz. Vários outros textos das Sagradas Escrituras, eu vou deixar aqui as referências, fala da alegria constante do Senhor, a alegria que nos é dada, a alegria do Senhor que é a nossa força, da alegria gloriosa do Senhor sobre as nossas vidas. E isso está à nossa disposição todos os dias. Por isso eu quero pedir que você, nesse momento, deixe o like para contribuir conosco. E também eu quero pedir a você o seu comentário. Como foi lhe explicado esse versículo, ou esse verso? Será que você já parou para ler o seu contexto? Eu quero convidar você a fazer isso, a pausar o vídeo e ler todo o capítulo 41 do livro de Jó e ter uma compreensão mais exata e mais profunda do que o texto fala. Nós partiremos agora para o nosso segundo verso ou segundo versículo e que é muito interessante. E antes de ler o nosso segundo verso, eu quero lançar um desafio para você. Em você ler 41 de Jó e colocar aí nos comentários a descrição de como é o Leviatã, como é a sua aparência, como é o terror que vai adiante dele, como é que ele age, como é esse terrível ser glorioso e aonde ele habita. Deixa aí nos comentários. O nosso segundo texto também está no livro de Jó, no capítulo 14 e o verso 7, que diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Quando nós lemos esse texto, de que maneira nós compreendemos ou nós ouvimos as pessoas falarem no seu contexto, dentro do seu pensamento? Normalmente as pessoas, quando leem esse texto, estão tentando dar uma palavra de esperança para alguém ou buscar uma palavra de esperança para si. Então as pessoas estão lendo e buscando interpretar mais ou menos dessa forma, de que se nós formos cortados, se nós passarmos situações difíceis da nossa vida, que aparentemente estamos mortos espiritualmente ou emocionalmente tristes e abalados, Deus ainda agirá sobre a nossa vida e virá renovos, e esses renovos não cessarão. Ou seja, Deus é o motivo para me tirar de situações constrangedoras e renovar a minha alma e renovar a minha vida. Porém, no capítulo 14 de Jó, Jó está falando sobre a brevidade da vida humana e a inquietação destes dias. Diz que o homem que é nascido de mulher, a sua vida é de poucos dias, cheia de inquietação. E que os seus dias estão determinados e eles têm um limite e não passará deles. Depois o patriarca Jó vai comparar a vida de uma árvore com a vida de um homem. E ele diz que há esperança para a árvore, porque se for cortada ainda se renovará, não cessarão os seus renovos. No verso 8 ele diz: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Então Jó está falando que as plantas se renovam e voltam a crescer novamente. Veja que no verso 10 ele usa o mas, vírgula, morto o homem, é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Jó, o patriarca, não está dando uma palavra de esperança, pelo contrário, ele está sendo consciente e racional, entendendo que ele não sairá daquela situação. Tanto é que ele deseja, até diante de Deus, que ele morra até que passe todo esse sofrimento e Deus o ressuscite novamente. Mas dentro do contexto está falando como que na visão de Salomão em Eclesiastes, da brevidade desta vida sobre a terra. E semelhante à árvore, até a árvore brotará os seus renovos, mas para o homem não terá o seu renovo. E isso nós vemos que a teologia bíblica ela é progressiva. Aquilo que os homens do passado sabiam pouco ou não tinham o completo entendimento,
Hoje, nós temos o privilégio de ter toda a Sagrada Escritura à nossa disposição e compreender de forma plena o plano da salvação do Senhor. Por mais que nós venhamos a estar mortos um dia, o Senhor Jesus nos ressuscitará no momento do arrebatamento da igreja e estaremos para todo sempre com o Senhor. A alegria permanece diante de Deus, não diante do Leviatã. A alegria em servir a Deus. A alegria em fazer a vontade de Deus. A alegria em ter o privilégio de servir ao Deus Todo-Poderoso. Talvez você não seja ainda um dos inscritos do nosso canal, mas eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e ativando o sino das notificações, você sempre receberá esse tipo de conteúdo. Temos vários vídeos como 2 versículos que te ensinaram errado no nosso canal, assim também como playlists de pregação, de estudos escatológicos e de muitas outras coisas interessantes para todos vocês. Amém? Esses foram os 2 versículos que te ensinaram errado e o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida grandemente. Aqui no final terá mais 2 vídeos para você continuar assistindo e não se esqueça de compartilhar este vídeo e de colocar nos comentários como foi que te ensinaram ou como as pessoas estão usando esses 2 versos no contexto cristão.